Opa, beleza, pessoal? Nesse vídeo eu vou apresentar o nosso plugin para o Delphi iDeveloper. Inspirado no GitHub Copilot, esse plugin visa adicionar à ideia do Delphi recursos para que a gente possa utilizar a inteligência artificial, ser um aliado ali como se fosse um segundo desenvolvedor, auxiliando e ajudando no desenvolvimento. Nesse primeiro passo, a gente vai ver como a gente faz a instalação desse plugin. Em breve, ele vai estar no Gerrit. Então, basta você acessar o Delphi, vir em Tools e acessar o Gerrit Package Manager. E ali buscar pelo plugin Delphi iDeveloper e fazer a instalação. Ou você pode fazer a instalação diretamente pelo nosso GitHub. Basta acessar github.com/code4delphi e encontrar o nosso plugin. Ele vai estar aqui pinado como destaque aqui. Você basta selecionar aqui Delphi iDeveloper, já vai abrir aqui e para fazer o download basta ou fazer o download do zip ou fazer o clone do projeto. Eu vou fazer o clone do projeto, então vou clicar aqui, vou abrir uma pasta aqui no meu computador, vou abrir um terminal qualquer e aqui eu vou dar o comando git clone e vou colar o link que eu copiei. Vou esperar ele baixar aqui para a gente, rapidamente ele vai baixar e aqui está tudo que a gente precisa para fazer a instalação. Então basta vir no Delphi, acessar o menu File, Open, ir na pasta que a gente acabou de fazer o download, então eu vou lá na minha C, Componentes, aqui eu vou acessar a pasta que eu acabei de baixar e dentro eu vou ter uma pasta Packages, vou acessar ela e aqui dentro eu vou ter Delphi iDeveloper.dpk, vou selecionar, clicar em abrir. Após abrir o projeto aqui na nossa ideia, basta selecionar o projeto, dar um botão direito e clicar em Install. Apenas com esses passos, o próprio Delphi vai fazer a instalação do plugin para a gente, vai dar uma mensagem de OK e a gente vai ver que adicionou aqui ao My Menu do Delphi um menu com essas opções, que é o que a gente vai estar vendo agora, como utilizar essas opções, né? Configurar quanto utilizar alguns recursos básicos do nosso plugin. Eu posso fechar o projeto agora, posso dar um sim aqui. A configuração do plugin ela é muito simples, né? Basta a gente acessar iDeveloper, vir em Settings, e aqui nós temos apenas que colar a chave ou do Gemini, a inteligência artificial do Google, ou do ChatGPT, a inteligência artificial da OpenAI. Então, o nosso plugin ele utiliza a API, essas duas APIs, ou a do Gemini ou a do ChatGPT. A do ChatGPT é uma API paga, então você irá pagar aproximadamente US$ 0,01 a cada consulta. Já a API do Gemini, do Google, ela é uma API gratuita. É uma ótima API e, por ser gratuita, é a que eu indico ser utilizada, né? Não precisamos mexer nos campos de base URL, né? Podemos selecionar tanto no ChatGPT qual o modal, né? Qual o modelo que a gente quer utilizar, e aqui também a gente pode configurar qual modal a gente quer utilizar. Para a geração da chave é muito simples, basta clicar aqui nesse link, ó, Generate API Key. O nosso plugin já vai te direcionar para o site do Gemini. E aqui basta você logar com a sua conta Google. Logando com a conta Google, basta clicar aqui em criar chave de API. Aqui basta você selecionar qualquer uma dessas duas opções, tá? Seria um projeto, e clicar em gerar uma API Key. O site vai gerar essa chave e vai te mostrar. Clique em copiar. Importante você sempre copiar essa chave e salvar num lugar seguro, pois depois de criado não é possível visualizar novamente essa chave. Basta vir aqui e colar a chave e já podemos utilizar o Gemini. Temos aqui também um link para a documentação e quais os modais disponíveis para serem colocados aqui. A geração da chave do ChatGPT é muito parecido. Basta clicar aqui, logar no site ou criar uma conta, né? É uma conta super simples de ser criada. Aqui dentro é só você clicar aqui também em criar New Secret Key, selecionar os dados aqui, né? Dar o nome, então eu vou dar o nome de teste 33, por exemplo. Posso selecionar um projeto aqui ou não e criar a chave secreta. Da mesma forma, devo copiar a chave, pois depois não é possível mais vê-la. Posso fechar aqui, vir aqui e colar. E pronto, já tenho a chave colada aqui sem problemas. Vou salvar. Só mais um detalhe aqui quando você criar uma conta para utilizar a API do ChatGPT, da OpenAI, você terá um período, né, algumas consultas gratuitas. Depois você terá aqui vir aqui adicionar crédito. Então, só a gente vir aqui em Usage, aqui dentro ele vai mostrar alguns dados, é só vir aqui em View. E notem, eu coloquei US$ 5 e já estou usando há um bom tempo para fazer testes e gastei apenas 60 centavos de dólar. Então, não é uma API cara, não é uma API barata pela qualidade que ela tem. Então, você tem a opção de utilizar ela ou utilizar a do Gemini, que como diz aqui, é uma API sem custo financeiro.
Feita essa configuração, a gente já pode começar a utilizar o nosso plugin. Para isso, pessoal, a gente vai abrir um projetinho de teste aqui, um projeto que já tem algumas situações para a gente utilizar para testar. Vou fazer um teste bem rápido, pessoal, um teste bem genérico, para que esse vídeo não fique longo. Depois pretendo lançar vídeos específicos de cada coisa, de refatoração, de criação de coisas novas, para que fique mais completo. Então, eu tenho esse trecho de código aqui, onde a gente fala qual que é o modelo, e ele responde para a gente, o número desse modelo corresponde a qual documento fiscal. É um código bem simples. A gente pode acessar o nosso chat através aqui do iDeveloper, e aqui a gente vai ter então o nosso chat, vai ter como acessar pelo atalho também. Ele é um chat como se fosse o chat ali do chat GPT mesmo. E aqui a gente pode ir perguntando, né, conversando com ele, e ele vai respondendo a gente. Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui o Gemini, eu posso rapidamente aqui trocar para o chat GPT. Eu não gostei da resposta do Gemini, posso utilizar do chat GPT. Aqui ele já vai me dar a resposta também. A gente tem algumas outras opções aqui e eu vou mostrando conforme a gente vai utilizando aqui no nosso teste. A gente pode deixar aqui algumas questões como pré-definidas, eu vou mostrar depois como cadastrá-las. Então a gente vem aqui, ó, e a questão já fica aqui como pré-definida. Então, uma pergunta que você sempre faça, por exemplo, traduz esse texto, ou comente esse texto, ou o que esse texto faz, ou refatora esse texto, basta você vir aqui e em Default Questions e cadastrar sua questão. E você pode ir alinhando lá, colocando quem que é o menu pai, fazendo aqui a caption, né? E qual é a questão, qual é a ordem também. E esse code only aqui eu já vou mostrar também para que ele serve. Então, vamos lá. Vamos começar aqui e aí eu já vou explicando como funciona, tá? Essa janela é uma janela encaixável, então eu posso colocar ela onde eu quiser. Posso colocar ela aqui, utilizar, né? Eu gosto sempre de deixar ela aqui, então eu posso colocar ela aqui, ó. Ela vai ficar ali do ladinho para mim, muito parecido como que é a do GitHub Copilot. Então aqui a gente vai fazendo as questões e a gente vai interagindo então com o nosso código e com o nosso chat. Vocês vão ver que é bem interessante. Então se eu quiser refatorar esse código para não utilizar esse monte de if que fica difícil de entender, eu posso pedir para ele trocar para case. Então eu posso simplesmente selecionar o código aqui, ó, e aqui eu tenho essa opção. Então selecionando essa opção, ele vai utilizar o código-fonte que está aqui atrás. Então, se eu não tiver nada selecionado, ele usa o código-fonte da Unity toda. E se eu selecionar um pequeno trecho, aí sim ele vai utilizar apenas o trecho que eu selecionei. Então, eu tenho que deixar essa opção marcada. E se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, crie uma classe, por exemplo, aí eu desmarco essa opção para que ele não utilize aqui no contexto da pergunta. Tá? Então, eu vou pedir aqui para ele alterar para mim. Eu posso escrever aqui de uma forma bem simples, ó. Alterar para case. Vamos ver se ele já vai conseguir. Vou dar um send, ele vai buscar. É multithread, tá, pessoal? Então eu posso continuar programando aqui atrás. Eu posso mexer na tela aqui enquanto ele busca ali para mim. Não tem problema. Ele traz aqui, ó. Notem, ele fez corretamente, ele trouxe o case, ó. Tá? Certinho, ó. Ele até sugeriu a gente utilizar o else aqui, ó, para que não fique, né, aqui dessa forma aqui, pode ser que não entre nenhum if, e aí essa variável vai estar sem valor aqui, porque a gente não deu o valor de full, ó. Então sugeriu para a gente no else colocar, ó, valor inválido, por exemplo, ó, deixou como comentário, e aqui ele explica todo o código. Se eu quiser apenas o código sem comentários, eu seleciono essa opção, ó, code only, e faço a mesma busca. Então ele vai trazer para mim a resposta, só que ele não vai trazer, ó, aqui como eu não estava com o código selecionado, notem, ele trouxe para mim de novo, ó, trouxe certo, corretamente, só que ele trouxe, ele usou como contexto toda a Unity, ó, toda a Unity, e não só o texto que eu selecionei. Mas notem, ele trouxe apenas o código fonte, ó, não trouxe nenhum comentário. Se eu não quiser que ele traga a Unity toda, eu quero refatorar só esse trecho. Então eu seleciono esse trecho e aí sim ele vai refatorar e vai me dar como resposta somente esse trecho. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse código aqui, eu seleciono esse trecho de código e coloco, ele já vai colocar lá para mim. Essa parte da indentação também a gente já está trabalhando para que ele traga aqui a indentação correta. Então, ó, já refatorou para mim para utilizar o case sem problemas, ó, tudo funcionando bonitinho. Vou desfazer aqui, ó, e vou fazer até um outro teste. Ó. Eu vou vir aqui, eu vou falar que se for 55 responde NFE e se for 65 também responda NFE. Ó. Vamos ver como que ele vai trabalhar. Eu vou selecionar a procedura toda agora, vou dar um send novamente, vamos ver o que, que ele vai responder para a gente. Ó, então ele respondeu corretamente e ele já percebeu que eu tenho a mesma resposta para NFE, de NFE, né, tanto no modelo 55 quanto 65. Então ele já agrupou para mim, ó, já falou que tanto se for 55 ou 65 vai ter a mesma resposta. Então
ele já tem essa inteligência de fazer isso. Então, diminuiu aqui para mim ainda mais o código, né? Ficou um pouco mais limpo ainda o meu código. Então, se eu selecionar aqui, eu posso jogar o código para lá, ó, e ele já vai vir todo para cá, ó, ficar aqui e funcionando normal, né? Se a gente compilar aqui, a gente vai ver que ele já vai funcionar corretamente, ó. Já vai trazer aqui para a gente NFE. Fechar ele aqui. Agora, eu posso vir aqui e limpar. Ele tem algumas opções aqui também, ó. A gente pode estar selecionando, né? Eu vou limpar aqui todo o meu chat. Agora a gente vai pedir para ele criar uma classe para a gente, pessoal. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar o seguinte código: crie uma classe em Delphi com os campos, eu vou falar ID, nome e preço. Pessoal, é muito interessante a inteligência artificial que quanto mais detalhes você coloca na sua pergunta, melhor a resposta. E notem que eu coloquei uma pergunta muito genérica. Eu apenas disse que é em Delphi. Aquela hora a gente não falou que era Delphi porque ele estava utilizando o código-fonte como contexto. Então, a inteligência artificial sabe que a gente está utilizando o código Delphi. Só que agora a gente não vai utilizar o código como contexto, porque a gente está pedindo para ele criar algo novo. Então, eu vou até desmarcar aqui para que ele não utilize o código da nossa Unity aqui no contexto da questão. E também vou marcar para que não seja apenas código, porque eu quero que venha com comentário. Então, eu não falei muita coisa aqui na minha pergunta. Vamos ver o que ele vai responder. Se você for fazer no seu dia a dia, aconselho você colocar uma pergunta mais detalhada. Então, ele vai trazer para você, com certeza, uma resposta bem completa. Notem, eu pedi para ele gerar apenas os campos, ID, nome e preço, e ele já percebeu que eu estou falando de um produto. Ó. Ele mesmo já deduziu isso e criou a classe produto. Não falei os tipos, mas ele já deduziu que o ID é do tipo inteiro, que o nome é do tipo string e que o preço é do tipo double. Ele já criou a classe corretamente para a gente, ó. Já criou, já pegamos os valores no create, tá? Se eu não fizesse no create, eu poderia comentar com ele, né? Sem pegar parâmetros no create, ele já faria também. Ele explica o código e mostra até como utilizar esse código, ó. Então vamos fazer um teste? A gente pode fazer o seguinte, pessoal. Notem que o código do fonte Delphi, ó, ele está em azul, né? E a explicação fica da cor padrão da sua IDE. Inclusive, se você estiver utilizando aqui não esse modo Dark, o modo Light, ele vai se adaptar ao modelo que você está utilizando. Eu quero que esse código-fonte aqui vire uma Unity no meu sistema. Então, eu posso fazer isso diretamente aqui pelo nosso wizard. Notem, a gente só tem aqui a main view. Ó. Então, eu posso selecionar o código-fonte que eu queira e clicar nessa opção aqui, ó, né, para criar uma nova Unity com o texto selecionado. Então, eu clico aqui e ele já vai abrir aqui para mim, ó, já abriu uma Unity, ó, e com o meu código-fonte todo aqui dentro, ó. Vou fechar aqui só para vocês verem novamente, ó, que ele já vai criar aqui para mim, ó. Então, eu vou pegar aqui o texto que eu quero e vou pedir para ele criar essa Unity. Então, já criou a minha Unity, eu vou salvar, eu posso dar o nome que eu quiser aqui, então, vou colocar aqui apenas produtos classes. Ficou no plural aqui, mas não faz mal, só para a gente ter uma ideia mesmo. Então, já criou aqui para a gente, ó, e está compilando de forma normal. Então, ele consegue fazer essa criação normalmente. Ele mostra até como a gente utilizar ela aqui, ó, tá? Como a gente faz para a gente utilizar ela lá na nossa tela. Vamos ver se a gente consegue mesmo. Então, eu vou dar uses aqui na minha Unity e rapidamente. Beleza, vou adicionar um outro botão aqui. E nesse botão eu vou colocar esse código-fonte que ele sugeriu aqui para a gente então. Então eu venho aqui, ó, já sei que não vai precisar desse begin, né? E aí eu seleciono a parte do texto que eu quero e já jogo para cá. Já está aqui. Então vamos lá, vou clicar aqui, acabou sobrando aqui um end, né? Eu vou dar um Shift F9, ele vai compilar aqui para a gente, eu vou executar. Vamos ver, vou clicar aqui, ó. Ele já carregou para a gente lá o objeto, ó, e já mostrou os dados aqui de uma forma bem rápida, tá? Então, isso é só um exemplo, né? Mas você pode utilizar isso para várias coisas, né? Para gerar classes grandes, né? E aqui vocês viram que eu fui bem genérico, vocês podem ser bem mais específico aqui na questão de vocês. E a gente pode utilizar aqui para fazer refatorações, ó. Então, vamos supor, eu quero agora sim refatorar essa minha classe toda. Então agora eu marco aqui para que seja utilizado o meu código-fonte como contexto, né? E aqui eu posso pedir algumas coisas, por exemplo, altere o método de acesso, de acesso às variáveis de property para métodos get e set, tá? Então eu estou escrevendo aqui de qualquer forma, estou escrevendo até com erros de português aqui possivelmente,
e vamos ver o que ele vai conseguir fazer para a gente, se ele vai conseguir realmente refatorar para utilizar properties, tá? Então, ó, ele conseguiu, tá vendo? Tá utilizando aqui, ó, get e set, tá vendo? Não tá utilizando mais as properties, dando acesso direto. Ele já faz toda a implementação aqui pra gente, ó, tá vendo? Bem legal, tá? Eu posso pedir várias coisas aqui, então eu posso pedir aqui para criar um método para zerar as variáveis. Vamos ver se ele vai trazer aqui para a gente também. Ele já vai buscar, então ele já vai pegar aqui a nossa classe como contexto e já vai trazer aqui, por exemplo, ó, já trouxe aqui, ó, tá vendo? Ó, zerar, ó, e tá zerando da forma correta. Ó. Inteiro ele joga um zero, né? O vazio ele define aqui, ó, até adicionar um comentário. Então, não quero comentário, coloco aqui, ó, apenas código e peço para ele carregar de novo. Então, ele vai trazer apenas o código aqui para mim, ó, e trouxe aqui o zerar variáveis. Então, eu poderia ver onde eu quero colocar ela, né, e simplesmente colocar para lá, ó, né? E aqui já vou Ctrl Shift C e aí a gente faz essa interligação entre a inteligência artificial, o nosso chat, a nossa tela, tudo de uma forma bem rápida, bem interessante. E aqui, pessoal, o que você pode utilizar aqui, né, não tem limite. Você pode pedir para ele indentar seu código, você pode pedir para ele criar a classe, como a gente fez. Poderia pedir aqui para ele criar a classe DAO referente a essa classe aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui criar uma classe DAO para esta classe, utilizando o DAC, por exemplo, né? Aí aqui eu vou pedir para ele utilizar o código o código-fonte como contexto, e aqui eu vou deixar para que ele traga com comentário. Então já vai gerar algo aqui para a gente, e a gente pode ir refinando aqui as questões, as perguntas que a gente vai fazendo, para que ele consiga trazer respostas cada vez mais completas, tá? A resposta que vocês vão ver aqui, normalmente ela é bem rápida, é que eu estou gravando aqui, estou com bastante coisa ligada, mas a resposta é bem satisfatória, é muito parecido com o GitHub Copilot mesmo. Então aqui ele cria, ó, já coloca as luzes para a gente do FileDAC, né? Ele já consegue colocar bastante coisa aqui, ó. Ele já cria aqui os SQLs, ó, com produtos, tá? Ele já faz o insert, e isso eu acho bem interessante, porque em nenhum momento a gente falou que o ID é uma chave primária, mas ele já identifica, né? Ele já sabe que é um padrão utilizar o ID como chave primária. Então no insert, olha só como que ele fez, insert int produtos, nome e preço apenas. Ele não está adicionando o ID, porque ele assumiu que o ID é auto-incremento lá no banco. Não quero me estender muito nesse vídeo, pessoal. Pretendo fazer novos vídeos, mostrando novos recursos, mas caso surja alguma dúvida ou alguma sugestão, é só ou abrir uma issue aqui pra gente, ou nossos contatos estão todos aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma dica, só mandar pra gente. Tem várias utilidades no dia a dia, vocês vão descobrir. E agora a gente está na parte para que a gente possa, de fato, colocar aqui dentro do editor mesmo, né, recursos como o do GitHub Copilot, para ele sugerindo, né, dando sugestões aqui para gente, para automatizar esse uso da inteligência artificial diretamente aqui no editor. Mas a partir do chat já ajuda muito, já está bem interessante. Peço que vocês vão testando e qualquer coisa relatando para a gente. Então fico por aqui. Deixem um comentário aqui embaixo se gostaram, do que acharam, se acharam interessante, como tá ficando essa prévia aí do nosso plugin. Quem não é inscrito no nosso canal, pode acessar lá no YouTube e seguir a gente que já vai fortalecendo o nosso canal também. Beleza? Até a próxima, pessoal!